Fala galera, beleza? De novo aqui com vocês. Agora eu vou falar um pouco sobre a reprodução dos poríferos, tá? Na primeira parte eu te expliquei como identificar os componentes, né, do porífero, lembrando que os poríferos são parazoários, não apresentam organização tecidual, tá? Isso não é reconhecido nos poríferos. Só para você ter uma noção do que eu estou falando, imagine o seguinte: você pega um pedaço de uma esponja, um porífero, e pega uma peneira. Se você passar o porífero na peneira, as células se separam, se desmancham, entendeu? Se você pegar essas células e agrupar elas no lugar, elas voltam a se organizar e montam a esponja de novo. Interessante, né? É um processo de reorganização celular. Isso é muito legal, cara. Bom, se você pegar um pedaço de animal e passar na peneira, primeiro que não vai soltar as células, porque as células estão organizadas em tecidos, são grudadas umas nas outras. Segundo que elas não vão reagrupar de novo. Entendeu a diferença? Isso é só para você ficar ligado com alguns detalhezinhos. Pessoal, estou pensando em chamar essa série de Desenhando a Biologia. O que vocês acham? Estou tentando me profissionalizar, melhorar as minhas aulas, melhorar os desenhos. Por enquanto é um projeto bem infantil, está engatinhando ainda, mas quem sabe a coisa não fica séria e não rende uma coisa bacana para nós, né? Bom, eu estou fazendo isso aqui mais para ajudar o pessoal que está distanciado socialmente, em quarentena por causa do vírus, né? O SARS-CoV e causador da doença, né? Covid-19. Acima de tudo, pessoal, vamos manter o foco nos estudos, vamos ficar em casa e proteger quem a gente ama, tá? Daqui eu tô fazendo minha parte, faz sua parte daí, fechou? Vamos começar por aqui em cima, ó, dá uma olhada aqui para vocês verem, ó. Coloquei aqui para vocês, deixa eu ver se tá tudo em foco aqui certinho. Beleza, agora ficou bom, hein? Coloquei aqui para vocês os tipos de reprodução que são empregados pelos poríferos. Os poríferos são bem versáteis quando se trata de reprodução, tá? Aqui você tá vendo o seguinte, ó. Você está vendo aqui um conjunto de esponjas, né? Conjunto de poríferos. E perceba o seguinte, ó. Esse conjunto de esponjas aqui está liberando na água espermatozoides, tá? Faltou até o S aqui, eu peço desculpas. Está liberando os espermatozoides. Tá? Os espermatozoides, pessoal, eles são gerados a partir da transformação dos coanócitos, lembra? Os coanócitos são aquelas células flageladas. Os espermatozoides são liberados por esse buraquinho aqui, ó. Observa aqui para você ver. Esse buraquinho aqui que eu estou achurando de azul aqui, ó. É o ósteo que eu expliquei para vocês, ou ósculo, tá? Esses dois nomes podem aparecer. Os espermatozoides são liberados na água em grande quantidade e alguns deles são filtrados por outras esponjas, obviamente esponjas de mesma espécie, né, pessoal? Porque senão não dá certo. Bom, ao serem filtrados, os espermatozoides vão penetrar pelos poros, lembra? Os poros são aquelas aberturinhas promovidas pelas células conhecidas como porócitos. Bom, vai acontecer dentro do corpo da esponja a fecundação. Essa esponja aqui está preparando os gametas femininos, enquanto essas esponjas prepararam os gametas o quê? Masculinos. Então tem uma clara distinção sexual. Essas esponjas aqui estão se comportando como sexo masculino e essa aqui está comportando como sexo o quê? Feminino. Muito legal, né? Lá dentro do corpo da esponja do sexo feminino, alguns amebócitos vão se diferenciar, se transformar em gametas femininos. Lá dentro vai acontecer a fecundação, então você pode considerar essa fecundação uma fecundação interna, né? Lembra que existem fecundações que acontecem fora do corpo dos parceiros sexuais, fecundações externas. Essa é uma fecundação interna. Aí olha que legal, galera. Depois que a fecundação se processou, forma-se o óvulo. O óvulo é formado lá dentro do corpo da esponja. O óvulo é a primeira célula, lembra? A primeira célula que forma um ser. Bom, o óvulo rapidamente se desenvolve, pessoal, numa larva livre natante, uma larva que nada. Ó, observa que ela usa projeções aqui, ó, para nadar. Essas projeções são os flagelos. Essa larva ficou conhecida na biologia como anfiblástula, tá? O nome dela é anfiblástula. Podem existir dois tipos de larvas em poríferos, tá? Essa é uma delas, a anfiblástula. A outra larva, ela é conhecida como parênquimula, tá? Ela também aparece muito em exercícios de biologia. Agora, olha só, galera, o que vai acontecer? Essa larva, ela é livre natante. Diferente dos poríferos, que são sésseis, fixos em algum substrato, essa larva consegue nadar. É uma larva que vai procurar um ambiente adequado para se instalar. Quando essa larva se instalar, olha só, ela começa o processo de transformação, a famosa metamorfose. Então ela vai se transformar numa nova esponja. Essa nova esponja aqui, ó, que está crescendo, é uma esponja que tem um perfil genético diferente dos seus pais. Por quê? Porque se trata de um mecanismo de reprodução sexuado. Tranquilo? Olha o que está acontecendo aqui. A esponja está crescendo, tá se alimentando por filtragem. Lembra? A água entra pelos poros, atinge o átrio, é filtrada pela coanoderme e sai pelo ósculo. A esponja está crescendo e observa só o que está acontecendo aqui. Ó. A gente vê na superfície dessa esponja aqui que está em crescimento um aglomerado de células que nós vamos chamar de broto. Tá? Ok? Lembra disso? Broto.
Broto é um arranjo de células. Adivinha qual que é a célula que a gente vai encontrar aqui em abundância? Os arqueócitos ou os amebócitos, tá bom? Bom, o que vai acontecer? Esse broto vai se desenvolver nas partes que compõem uma esponja e vai formar aqui do lado, ó, um indivíduo que é uma cópia do original, ok? Esse processo aqui é um processo assexuado de reprodução. A gente chama esse processo de brotamento. Então, o broto deu origem a um novo indivíduo. Aí podem acontecer duas coisas aqui, pessoal. Esse broto aqui, ó, formou um novo indivíduo. Esse novo indivíduo, ele pode se fragmentar e cair aqui do lado, se desenvolvendo uma esponja inteira, ok? Ou ele pode permanecer unido a essa esponja original, formando aquela associação que eu mostrei na primeira aula para vocês, as colônias, ok? Bacana, né, pessoal? Então vamos lá, então. Vamos escrever aqui, ó. Esse mecanismo aqui a gente vai chamar ele de brotamento. Como é que é o nome desse mecanismo aqui, moçada? Brotamento. Mecanismo assexuado de reprodução. E aqui você tem a fecundação. Fecundação, pessoal, mecanismo sexuado de reprodução, ok? Então, leu a palavra fecundação, você vai pensar em reprodução sexuada. Leu a palavra brotamento, você vai pensar em reprodução assexuada. Nesse caso aqui, vale ressaltar que a reprodução sexuada deu origem a um ovo, o ovo formou uma larva, então o desenvolvimento aqui passa pelo estágio de larva. Então, esse desenvolvimento do estágio de larva, a gente chama de desenvolvimento indireto, tá? Vamos levar isso aqui a sério. Desenvolvimento o quê? Desenvolvimento indireto. Muito bom. Ó, para aqueles que estão um tempão já estudando, se preparando para os detalhes que podem aparecer em provas, vai lá. O ovo que é produzido por esponjas é um ovo com pouco vitelo, pouca gema. A gente chama esse ovo de ovo oligolesto ou isolesto, beleza? Agora vamos para a parte de baixo aqui, que é uma parte que é muito cobrado em exames de vestibular, tá? Mais vestibular do que Enem. Para falar a verdade, eu nunca vi nenhuma questão envolvendo esponja no Enem, mas vamos lá, vamos nos preparar para tudo. Aqui embaixo, o que você está vendo? Imagina uma esponja aqui, ó, bem simples, vivendo em ambiente de água doce. Um rio, um lago, tá? Lembra que as esponjas podem ser tanto dulcícolas, de água doce, quanto marinhas, de água salgada. Bom, as esponjas de água doce acabam tendo uma série de dificuldades, tá? Eu não vou listar todas, mas uma das mais importantes é que o ambiente de água doce é muito instável. O que significa isso? Ora tá bom demais, tem alimento, temperatura adequada, pressão, oxigênio disponível. Tem hora, pessoal, que as condições se tornam terríveis, tá? O ambiente pode ficar poluído, a taxa de oxigênio pode sumir, o alimento pode desaparecer, então o pH da água pode mudar de uma hora para outra, fazendo o indivíduo sofrer, o ambiente se tornando muito ácido ou muito básico. Bom, tem uma série de fatores físico-químicos que alteram o ambiente de água doce. O ambiente de água doce não é um ambiente estável, ele é um ambiente instável. Ok? Bom, para evitar mortandade, as esponjas de água doce desenvolveram uma estratégia muito interessante. Elas montam essa estruturazinha aqui que eu estou mostrando para vocês. Ó. Essa estruturazinha aqui ficou conhecida como gema. Gema, tá? Leu a palavra gema e está estudando esponjas, você vai pensar em esponja de água doce, tá? São as esponjas de água doce que fabricam gemas. Muitas gemas, tá? As gemas ficam guardadas lá dentro da esponja. Bom, as gemas, na verdade, são pacotes de arqueócitos. Já expliquei para você o que é isso. Arqueócito é um tipo de célula tronco, lembra? Pode ser arqueócito ou amebócito. Essas células se transformam em qualquer célula do corpo porífero. Então, elas podem montar um porífero por completo, tá? A partir de poucas células. Interessante isso, né? Então, como é que funciona? A esponja de água doce guarda dentro dela muitas gemas. Se o ambiente mudar, se o ambiente se tornar um ambiente ruim, provavelmente essa esponja aqui vai morrer. Mas os arqueócitos estão protegidos dentro da gema. A gema tem capas de proteção que vão manter essas células funcionando bem devagarzinho. Elas estão no que a gente chama de quiescência. Elas funcionam só metabolismo muito baixo, tá? Para poder durar muito tempo. Existem registros biológicos de gemas que conseguem durar até 10 anos, só para vocês terem uma noção. Uma década, tá? O bicho pega. O que acontece? Essas gemas, após a morte do porífero, são espalhadas pelo ambiente e se elas tiverem sorte, elas são arrastadas aqui pelo fluxo de água para um lugar melhor. O que vai acontecer se essas esponjas conseguirem, ou melhor, se essas gemas conseguirem alcançar um ambiente melhor?
essas gemas vão montar um novo porífero, tá? Esse porífero vai crescer igualzinho aconteceu aqui em cima. Só que esse porífero, gente, ele tem a mesma identidade genética desse porífero aqui. Ou seja, são clones, tá? Isso aqui é muito interessante, sabe por quê? É como se a esponja estivesse driblando a morte. Ela consegue se manter viva por muitos e muitos anos usando a estratégia das gemas, tá? Lembrando que ouviu ou leu a palavra gema, se trata de esponja de quê? De água doce. Então vamos fazer aqui rapidinho a revisão. As esponjas podem se reproduzir de forma sexuada por qual mecanismo? Fecundação. Montam larvas livre-natantes, essa larva aqui é chamada de anfiblástulo, mas existem outras também, tá? A larva se desenvolve de forma indireta, lembra que apareceu larva, o desenvolvimento é indireto, montando um novo porífero, tá? Esse porífero tem uma identidade genética diferente dos seus pais, ok? Os poríferos saudáveis, tá? Tem uma boa nutrição, não estão sofrendo com nenhum parasita ou qualquer outra diversidade do ambiente, eles acabam formando brotos. Esses brotos são massas de células que se desenvolvem em novos indivíduos, geneticamente idênticos. Esses indivíduos podem se separar dos originais ou podem permanecer juntos montando colônias, beleza? Nas esponjas de água doce, há a formação de gemas. Gemas são pacotes de arqueócitos, tá? Esses pacotes podem durar até 10 anos, tá? Bom, o que esses pacotes fazem? Eles garantem a sobrevivência dos indivíduos quando o ambiente de água doce se tornar ruim, tá? As gemas podem formar novos poríferos a partir de células chamadas de arqueócitos, que são células tronco totipotentes. Eu espero que vocês tenham gostado. Basicamente é isso que você precisa saber sobre porífero. Eu estou adorando essas aulas, estou desenhando uma coisa que eu amo fazer e espero que esteja ajudando no estudo de vocês, ok? Até breve, tchau, tchau.